Mesa, a palestrante Karen Michel Esber, doutora em Sociologia pela UFG, mestre em Psicologia Social pela UCG, especialista em Terapia de Famílias e Casais, com formação em Terapia Conjugal, especialista em Psicologia Jurídica, graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, com experiência profissional no serviço público, na Secretaria de Estado da Saúde e de Educação, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, psicoterapeuta, palestrante, professora em cursos de pós-graduação, autora dos livros Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Responsabilização e Atendimento Psicoterapêutico, conselheira efetiva do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, presidente da Comissão de Orientação e Ética, bem como da Comissão de Psicologia Jurídica. Atua principalmente com os seguintes temas: violência sexual, autores, vítimas e famílias, sexualidade humana, terapia de casais e famílias. Karen, a palavra é sua. Boa noite, gente. É com muita satisfação que nós estamos aqui, hoje encerrando a Semana da Psicóloga e do Psicólogo, que foi uma semana de muita coisa boa, de muitas falas maravilhosas que realmente nos fizeram refletir sobre que psicologia é essa que a gente quer, né? E é também com muita alegria que nós estamos encerrando exatamente com o tema da ética, que é um tema transversal a qualquer área da psicologia. Então, eu vou começar minha fala, primeiro falando que, assim, me vejo muito responsabilizada em continuar um debate aqui de qualidade, considerando a fala da Carla e depois a fala da Cris, né? E vamos tentar fazer continuar nesse nível de qualidade. Então, eu vou começar, assim, provocando vocês e perguntando para quem está escutando aí, se vocês já tentaram responder para vocês mesmos o que é ética. Então, eu vou sugerir que vocês peguem um papel, ou se estiverem aí na tela do computador, ou se alguém quiser colocar isso no chat, que coloque aí no chat também. O que é ética? Né? Vou começar dizendo assim que a ética ela por ser um conceito transversal, então ela vai nortear toda e qualquer prática, toda e qualquer área, toda e qualquer ação, seja com um indivíduo ou seja numa coletividade. A gente fala muito lá na COE, que é a Comissão de Orientação e Ética, que a ética não é matemática. Como a Cris falou aqui, não tem uma lista do que fazer e o que não fazer para ser ou não ser ético, né? Não é uma lista do certo e errado. Qualquer avaliação de processo ético que chega para nós na Comissão de Orientação e Ética, qualquer avaliação é realizada por uma comissão, né? Então, onde que eu estou querendo chegar? Para dizer que a gente tem que juntar um grupo de pessoas, discutir uma situação para se chegar a um ponto e a um consenso de se aquele psicólogo que está sofrendo aquele processo ético cometeu uma infração ética ou não cometeu uma infração ética. Algumas vezes, dentro da própria COE, nós temos divergências de pontos de vista, né, em relação a inúmeras questões dos processos que nos chegam. Por isso que é importante a gente estar sempre em comissão. É a força do coletivo, das reflexões coletivas que vão se sobrepor às reflexões individuais de cada participante da comissão. Como já foi falado aqui, a comissão é permanente, a COE, a Comissão de Orientação e Ética, ela é permanente, ela não pode ser retirada por nenhuma gestão. Nós temos que ter, são duas comissões permanentes, COF e COE, que são essas comissões de hoje aqui.
Então, assim, gente, o pessoal já está colocando aí no chat sobre ética, eu vou deixar para ler depois no debate, mas podem ir colocando que eu acho que a gente vai aprimorando o debate, tá? Eu gostaria de trazer aqui também que, em se considerando os parâmetros éticos que nós já temos na nossa profissão, e em se considerando que esses parâmetros são construídos historicamente a partir da movimentação da psicologia no Brasil, a gente não pode simplesmente desconsiderar isso em função de nossas razões pessoais, porque isso tudo, todas as resoluções, o código de ética e todas as leis, vamos tirar o sistema conselho, as leis, elas são construídas a muitas mãos. É a partir de muito debate, de muitos espaços de discussão, que a gente vai consolidando os instrumentos que norteiam a nossa prática profissional. E aí, aproveitando o gancho, já que eu estou falando disso, eu gostaria de reiterar, a Ana Paula já fez esse convite, mas eu vou reiterar o convite para que todos os psicólogos e alunos de psicologia que estejam aqui participem do Sistema Conselhos. O Sistema Conselhos, gente, é um espaço altamente democrático. Você pode participar nas comissões, nós temos muitas comissões, vocês viram aqui nessa Semana da Psicóloga, né? Cada dia era uma comissão, então percebam, nós fizemos uma semana inteira com várias comissões aqui. Nós temos os grupos de trabalho, os COREPs, que são os congressos regionais, nós temos o CNP, que é o Congresso Nacional da Psicologia, que é onde se delibera todas as diretrizes para os próximos 3 anos de execução do Sistema Conselhos. Então, eu sempre falo, quem já me conhece sempre me ouviu falando isso. Eu convido todos os psicólogos, venham, participem, concordem ou discordem, mas participem ativamente para fazer acontecer a psicologia que você quer ver no seu estado. Então, quem é de Goiás está super convidado e eu tenho certeza de que quem é de outros estados também. Precisamos começar a participar, a soltar a nossa voz para a gente realmente ajudar a construir a psicologia que a gente espera ver. Porque é um plenário de 18 conselheiros, gente, não dá conta sozinho de fazer essa representação da forma como ela teria que ser. Ela teria que ser extremamente participativa e democrática, né? Então, eu convido vocês a gente continuar a fortalecer a psicologia que hoje se mostra tão grandiosa para a nossa sociedade. A pandemia esfregou isso na nossa cara. Fala assim, ô psicólogo, a sociedade inteira precisa de você. Você é importante para a sociedade inteira. Foi ou não foi? Né? Em se falando em CNP, que é o Congresso Nacional da Psicologia, eu tive a curiosidade de ir lá. Tem um caderno de deliberações. Para quem não conhece, é um documento que vale a pena consultar, gente. É um caderno de deliberações que está escrito lá, por eixo de trabalho, tudo que foi democraticamente deliberado, desde o município até o nível federal. E sobre ética, tem uma proposta. Existem, eu não contei quantas páginas tem no caderno, mas é grosso, é assim, né? E tem uma proposta sobre ética, que é o seguinte, a proposta 209, marcador, direitos humanos, código de ética, assegurar o compromisso da democracia com os direitos humanos no Código de Ética Profissional do Psicólogo e seus princípios, só. Então, eu fico me perguntando assim, como é que um tema transversal para nós tem apenas uma proposta? Né? É uma questão que a gente precisa começar a se pensar. Por que esse tema não desperta tanto interesse? Assim? Por que a gente não discute
mais abertamente a questão da ética na psicologia? Por que a gente não produz mais ciência sobre ética? Né? Por que a gente não escreve? Por que a gente não debate sobre ética? Por que a gente não tem seminários e seminários sobre ética? Já que é um tema que vai implicar na atuação de todos nós. Então, como a Cris já falou, eu vou trazer algumas reflexões sobre o Código de Ética, dizendo que ele apresenta os 7 princípios fundamentais, que a Cris já leu. E o que é um princípio? Um princípio é um fundamento, é fundação, é base, é o princípio que sustenta a estrutura de qualquer coisa. Se a gente for pensar num prédio, é a fundação do prédio, por exemplo. Então, a ética, como a Cris já falou também, ela não depende do que eu acho, mas sim desses 7 princípios fundamentais que vão embasar a nossa profissão. O terceiro princípio que a gente está tratando aqui, que vai solicitar que nós analisemos crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, é um princípio que a gente, na nossa formação de psicólogo, a gente meio que contraria um pouco disso, porque a nossa formação é voltada quase que exclusivamente, eu não sei se eu estou sendo muito radical, mas vamos falar majoritariamente, tá? Majoritariamente para uma psicologia que psicologiza, para uma psicologia que psiquiatriza, para uma psicologia que categoriza e para uma psicologia que patologiza. Nós temos matérias de psicopatologia, de personalidade, de desenvolvimento, que olham com muita ênfase para os seres humanos individuais, né? E uma tradição, então, focada no estudo dos processos mentais individuais. Isso acontece na universidade, a gente carrega isso para a nossa atuação como psicólogo. Os nossos pacientes esperam isso da gente. Quantos e quantos psicólogos clínicos aqui, não, isso acontece comigo demais. Psicólogo, no primeiro dia de consulta, o paciente chega e fala: doutora, eu tenho depressão. Eu tenho um transtorno bipolar do humor. Já chega na primeira sessão com o diagnóstico. Porque espera-se, e a nossa própria tradição psicológica fez isso com a sociedade, fez isso com os pacientes e fez isso com a sociedade. Então, a gente tem até hoje dado uma excessiva importância a esses diagnósticos, tanto na graduação como também na pós-graduação. Eu também sou professora de pós-graduação e eu estendo essa crítica à pós também. Trazer para vocês rapidinho uma experiência que eu tive de coordenar o programa Repropondo, que foi o programa de atendimento a autores de violência sexual. E aí, esse tema, como ele é um tema excessivamente categorizante, eu falava para a minha equipe na época, eu falava, gente, como nós não temos literatura nacional que fala sobre esse tema, e nós não conhecemos sobre quem é essa pessoa que pratica a violência sexual contra crianças e adolescentes, então nós precisamos nos esforçar triplamente para não colocar essas pessoas de antemão em um rótulo, em uma caixa, que vai fechar qualquer possibilidade que nós poderíamos ter de conhecer esses sujeitos. Eu publiquei 2 livros, escrevi vários artigos sobre esse tema, e se vocês pegarem os livros, vocês vão ter a certeza de que eu realmente fiz o que eu estou falando aqui, que é dar voz. Dar voz não para desresponsabilizar ou para falar, ai, coitadinhos, não é isso. É dar voz para conhecer. Conhecer antes de categorizar, antes de colocar no rótulo pedófilo, ou psicopata, ou esquizofrênico, quem é este
que está à minha frente? Quais são os seus motivos? Quais são as suas histórias? Quais são as suas vivências? E foi isso que a gente buscou fazer. Então, essa, para mim, é uma psicologia que de verdade se interessa pelo indivíduo, entendendo esse indivíduo como constituído e constituinte da sociedade, em conexão com o mundo que o cerca e fora da caixa aprisionante de qualquer diagnóstico sobre a sua condição mental. Como psicóloga social que sou e como doutora em sociologia que sou, eu vou trazer aqui o Vygotsky, que falava que tudo que é intrapsicológico foi anteriormente interpsicológico. Foi primeiro interpsicológico, mas que um constitui o outro em relação dialética. E o Vygotsky falava também que toda psicologia é social. Então, gente, quando eu olho para as matrizes curriculares dos cursos das universidades e eu vejo a psicologia social como uma disciplina separada e às vezes até optativa, eu fico pensando que a psicologia social ela deveria estar inserida em todas as outras disciplinas. Fazer psicopatologia entendendo que o que a gente entende como classificação diagnóstica hoje não é o mesmo que a gente entendia como classificação diagnóstica há 20, 30 anos atrás. O próprio DSM, ele vai mudando as suas categorizações, vai tirando algumas e colocando outras. O pessoal da antropologia faz essa crítica e faz essa reflexão para a psicologia. Então, assim, a gente não pode entender o indivíduo e sociedade como dicotomicamente separados, mas sim como um processo em que um transforma e é transformado pelo outro. Vila Vilares, no livro Colóquios sobre Ética, em 1998, falou que a ética tem que ser uma busca de relação consigo mesmo, número 1, com o outro, número 2, e com a coletividade, número 3. É a partir da ética que o psicólogo responde por suas ações no nível individual da consciência, a partir da sua classe profissional, a partir então de um julgamento ético, e no campo da sociedade, que é a partir do campo criminal e civil. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão em relação ao Código de Ética é o item B do artigo 1º, que tem o título das responsabilidades do psicólogo, que diz que são nossos deveres fundamentais. Artigo B, primeiro B, a assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. Gente, isso é muito sério. Eu me lembro do Choso, quando ele era presidente da comissão, ele falava desse artigo sempre, em várias palestras ele falava isso, porque realmente isso é muito sério. Cavalcante e Cavalcante, de 2006, falam que quando o psicólogo atua com imperícia, incapacidade, imprudência, negligência e má-fé, que isso é mais venenoso do que o próprio remédio da psicologia. E é isso que a gente vê quando a gente recebe os processos éticos pela COI. Muitos processos são de atuações desastrosas que acabam sendo muito mais destrutivas do que construtivas para o indivíduo e para a sociedade. A área técnica do Conselho Regional de Psicologia recebe ligações de muitos psicólogos, principalmente aqueles que estão em cidades do interior, em CRAS, em CREAS, no setor saúde, que receberam solicitações do judiciário para fazer avaliação psicológica para o judiciário. Então, são pessoas que muitas vezes não estão
preparadas para fazer esse tipo de avaliação ou não teriam essa função de fazer essa avaliação. Porque a avaliação, esse tipo de avaliação fica a cargo da equipe de psicólogos que está treinada e capacitada para fazer isso dentro dos tribunais, dentro do próprio judiciário. E muitas vezes, gente, esses psicólogos são coagidos por juízes sob pena de prisão para fazer a avaliação. O psicólogo fica desesperado, ele vai e faz a avaliação. Só que ele não está capacitado para isso, ele não sabe fazer essa avaliação. Porque muitas vezes, e isso a gente tem discutido enormemente na Comissão de Psicologia Jurídica, o judiciário, ele coloca para o psicólogo o papel de ser um detector de verdade. Teve ou não teve abuso sexual? Tem ou não tem alienação parental? Para em 5 minutos. Já são essas perguntas que normalmente chegam para nós. E aí, por medo, por coação, muitas vezes, ou por não saber como proceder nesses casos, o psicólogo acaba respondendo a essa solicitação. O que acontece? Muitas vezes, como ele não sabe e ele não está preparado para esse tipo de atuação, o que aconteceu aqui, gente? Ah, tá, eu tô aqui ainda? Tá. Como ele não está preparado para essa atuação, ele vai, muitas vezes, produzir um documento que vai levá-lo a um processo ético. Porque os pacientes, eles estão procurando os direitos deles, não estão aceitando que os psicólogos coloquem qualquer coisa em um documento sem que isso, de fato, corresponda a alguma verdade, alguma questão deles. Bom, eu costumo falar lá na Comissão de Psicologia Jurídica que o problema não é o juiz pedir, o problema é o psicólogo aceitar. Porque o juiz não entende psicologia, o advogado não entende psicologia, o promotor não entende psicologia. Quem entende psicologia somos nós. Então, gente, se você é um psicólogo nessa situação, você recebeu uma demanda que você não consegue, você não está preparado tecnicamente para ela, educadamente recuse. Se é uma coação feita por um juiz, procure o Conselho Regional de Psicologia. Nós vamos ajudar vocês a se embasarem com uma refuta, uma negação educada, consciente, embasada nas leis. Nós estamos aqui exatamente para dar esse suporte para a categoria profissional. Processo de avaliação de alienação parental tem chegado muito na COI, ultimamente. A alienação parental é a única lei brasileira que pede diagnósticos e que imputa esses diagnósticos ao psicólogo. Existem muitos equívocos nesse processo, tem imensos debates sobre essa questão da alienação parental. Nós fizemos um seminário sobre alienação parental de três períodos, ele está no nosso canal do YouTube, quem se interessar, vai lá no canal do YouTube e assistam o seminário, é uma área tensa, cheia de debates. Outra situação comum, psicólogo que vai fazer atendimento clínico, depois de quatro sessões, o paciente fala, eu quero um laudo, porque eu estou entrando com um processo contra o meu marido na justiça, então produz um laudo. O psicólogo vai, produz um documento para agradar o seu cliente, e depois isso acaba acontecendo aí um processo ético. Cai na COI. Quais são as penalidades? De acordo com o Código de Ética. Advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, há de referendo no Conselho Regional, do Conselho Federal de Psicologia, e até mesmo a cassação do exercício profissional. Também há de referendo do Conselho Federal.
A 2 minutos, A Karen. técnica do CRP recebe questões como dúvidas maiores, como quebra de sigilo, em caso de violência e suicídio. Gente, nós fizemos 2 notas técnicas, nós não, eles, o pessoal da gestão anterior, fez 2 notas técnicas maravilhosas sobre a questão do suicídio e a questão da violência. Quando é que o psicólogo tem que quebrar o sigilo, como é que ele tem que atuar, que é a 01 de 2019 e 02 de 2019. Está lá no site do CRP, leiam. O psicólogo tem que conhecer referências técnicas e a literatura científica sobre qualquer área em que ele está atuando, porque se ele não conhecer, o risco dele cometer uma falta ética é muito grande. Que mais? Deixa eu adiantar aqui. Fui psicóloga voluntária da COI na gestão passada, 2018 e 2019, e hoje eu estou na presidência, e esses anos me fizeram entender que orientar deve ser a principal diretriz dessa comissão e de todas as outras comissões. A gente precisa orientar e fiscalizar, mas primeiramente orientar. Chegar perto da categoria, escutar a categoria e orientar a categoria em relação às práticas que devem ser tomadas, não como uma receita de bolo, mas sim como diretrizes, como a gente já conversou aqui. Assim, a gente vai conseguir que a gente ofereça, enquanto categoria, um processo de qualidade, conforme o próprio Código de Ética já nos requisita. Nós atuamos a partir de conceitos transversais muito caros para a psicologia. De tão importantes são conceitos que estão no primeiro e no segundo princípio fundamental do Código de Ética: liberdade, dignidade, igualdade, integridade do ser humano e direitos humanos, eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se falando em violência, não custa nada lembrar aqui que nós, psicólogos, eu trago aqui a máscara da campanha Faça Bonito, do 18 de maio, que diz não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse ano nós não tivemos eventos do 18 de maio, porque todo mundo ficou em casa, então a máscara está aqui. E eu trouxe aqui também a florzinha roxa. O roxo foi hoje é azul, né? Mas na época que eu me formei, eu não sei porquê, eu não sei como que houve essa mudança. Na época que eu me formei, era essa cor, que era a cor da faixa da colação de grau. Fiquem em casa, usem máscara, não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.